o que que foi esse primeiro tempo, meu povo? Começa com você, Rafaela. O que que foi aquele primeiro tempo do Cruzeiro ali, gente? Assim, só havia um time em campo? É muito impressionante de ver, né? Assim, como eu falei no início, eu me acostumei a ver partidas com um nível similar a esse de outras equipes aqui no futebol brasileiro, e confesso que achava que estava muito longe da gente fazer 45 minutos assim. Sem bola, o time assim muito bem encaixado, a pressão muito bem encaixada, retomando o tempo inteiro, buscando o gol o tempo inteiro, um time muito mais compacto do que a gente viu em outras oportunidades. É de muito longe o melhor primeiro tempo do Cruzeiro no ano e talvez assim vai ser difícil a gente buscar um primeiro tempo melhor que esse na em anos anteriores também, sabe? O pessoal cita muito o jogo contra o Botafogo, mas não sei se o primeiro tempo do Cruzeiro contra o Botafogo ali foi tão bom quanto esse. Muito bem, coletivamente o time funcionando muito bem. Acho que o Leonardo Jardim acerta ao manter o time, porque entendo que foi um recado claro, né? Assim, ao elenco, a todo mundo, que frente à resposta que o time deu contra o São Paulo, ele mantém, dá a oportunidade de todo mundo jogar de novo, e o time respondeu em campo, né? É óbvio que quando o Caio Jorge perde esse pênalti, a gente já está um pouquinho traumatizado, né? Às vezes é um time que tem que suar sangue para fazer um gol, né? Aí perde gol demais, o nosso gol vai sair só ali no último lance mesmo do primeiro tempo, mas a sensação era que o gol estava muito maduro, muito próximo. O Bahia não conseguiu jogar, assim. Eu vi um pedacinho da coletiva do Rogério Ceni e até entrevistas de alguns jogadores do Bahia, eles meio que sem conseguir explicar por que, que não conseguiram sair dessa pressão do Cruzeiro. Então, é um primeiro tempo realmente muito, muito bom. Aí, óbvio, né, que no segundo tempo é muito difícil você manter esse nível por 90 minutos, e eu acho que o time abaixa um pouquinho as linhas no segundo tempo. Acho que a saída do Fagner, a entrada do Willian, a gente sofre um pouquinho ali também, que não vinha sofrendo no primeiro tempo, mas de forma geral também o time soube controlar o jogo no segundo tempo e no meio-campo venceu, né? O pessoal citando aí o Princeso, não só ele, acho que o meio-campo encaixou muito bem, né, tanto no momento ofensivo quanto defensivo, fez o que precisava fazer. E, assim, muito impressionante o jogo do Cruzeiro ontem. Vi algumas pessoas falando que foi a melhor apresentação de uma equipe no campeonato até aqui, dado o contexto do adversário, né? Então, não sei, não vi todos os jogos do Brasileirão até aqui para afirmar, mas sei que foi algo realmente muito, muito impressionante que o Cruzeiro fez ontem. Sigam aí, Acho meus que comentaristas. tranquilo. Então, é assim, concordo com tudo que a Rafa falou. E foi uma partida muito inteligente do Cruzeiro, muito madura, né? A gente tem um Bahia que tinha ali o Fred, né? Um zagueiro mais jovem, fazendo ali um jogo, se eu não me engano, acho que é a sua estreia como titular do Bahia. E aí o Cruzeiro tem um ponto que me chama muita atenção, e eu até também destacava isso antes do confronto, é que o Santiago Ramos Mingo é um atleta que gosta muito de ter um espaço para conduzir, para poder avançar um pouquinho mais e depois tentar um passe entre linhas. E desde o começo o Cruzeiro não deixou ele ter esse tipo de situação. E eu estava lá, eu fui de laranja inferior, né? E assim, via algumas movimentações do Bahia e sentia o Santiago Ramos Mingo muito incomodado o tempo inteiro por não ter essa facilidade. O Cruzeiro forçava muito o Bahia a circular essa bola com o goleiro, e o Caio Jorge foi peça-chave, apesar de ter perdido o pênalti, né? Mas ele foi peça-chave nessa pressão ao goleiro do Bahia, então dificultava muito. Matheus Pereira muito comprometido sem a bola, fazendo essa marcação ali por dentro, mas em algum momento também tendo que compensar essa marcação por fora. O Wanderson poderia ter mais tranquilidade na hora de finalizar, mas foi outro atleta muito importante sem a bola. E um ponto que me chamou muita atenção na construção do Cruzeiro era que o Cruzeiro colocava o Romero próximo dos zagueiros, avançava os dois laterais, e aí ali a trinca dos meio-campistas do Bahia tinha muita dificuldade para poder defender em desvantagem. O Bahia vem com um meio-campo muito mais físico do que o normal, com Eric, Jean Lucas e o Caio Alexandre, mas o Cruzeiro consegue essa superioridade justamente colocando o Kaique e o Fagner um pouco mais avançados para poder ajudar na construção. E aí um jogador em especial, né, para a alegria do nosso companheiro Caio Fábio, foi o Christian, né? Era o jogador assim responsável por subir um pouquinho mais o tom dessa pressão, por poder roubar essa bola e já acelerar.
fez isso com qualidade. Acho que se entendeu muito bem com o Fagner pelo lado direito, gerou muita dificuldade para o Bahia por ali, e o Cruzeiro conseguiu manter essa pressão e dificultar essa construção do Bahia, que é uma equipe que gosta de ter a posse da bola, que gosta de construir curto, mas ao mesmo tempo, quando a equipe ela tem dificuldade de construir curto, ela passa a apostar, numa construção mais esticada, e o Bahia tinha um jogador para procurar nesse tipo de situação, que era o William José. Só que o Cruzeiro, a pressão do Cruzeiro era tão forte que os jogadores do Bahia eles não tinham nem tempo e espaço para tentar esse passe longo. Então o Bahia acabava ficando refém ali dentro do próprio campo. E aí o Cruzeiro, eu também senti um pouquinho desse medo que a Rafa falou, né? Porque a sensação que todo mundo tinha no Mineirão era que como que o Cruzeiro ainda não está vencendo depois de fazer um primeiro tempo desse. E aí no final do primeiro tempo ali o Romero acerta um baita chute, um lance muito inteligente do Lucas Silva, até passa na tela aí, já de jogar com um toque, e a gente falava muito isso dos volantes do Cruzeiro, né? Era necessário ser mais dinâmico, tocar essa bola mais rápido, não pentear tanto a bola, não dar tanto toque desnecessário, e aí o Cruzeiro acaba abrindo o placar. Acho que é natural que na volta, com as mexidas, o Bahia dominasse um pouquinho ali mais a posse da bola, mas era um Cruzeiro em bloco médio, bloco baixo, muito seguro, salvo os lances que o Bahia conseguia acionar ali o Eric Pulga pelo lado direito. Acho que o William, de novo, enfrentou uma dificuldade defensiva, mas conseguiu contar muito com o apoio do Christian e do próprio Fabrício Bruno para compensar em algumas situações, e apesar de ter a posse, o Bahia não criou perigo para o Cruzeiro, assim, um perigo direto. E aí, quando o Cruzeiro retoma as rédeas da partida, é um domínio completo mais uma vez. O lance do Christian, muito inteligente de já acionar com velocidade o Caio Jorge, numa característica que é dele, esse lance no facão, no desmarque nas costas da defesa. E aí, quando o Cruzeiro já tinha o controle da partida, mais uma transição, um ponto também que a gente já falava das equipes do Leonardo Jardim, né? Uma equipe de transição rápida, de poucos toques, para já chegar no ataque, e conseguiu. Então aqui é até importante, né, Emerson, a gente, assim, pelo menos da minha parte, fazer um certo meia-culpa. Eu tinha um pouco de restrição com a ideia do Lucas Silva de titular, muito por conta da questão física, mas ele se encontrou nesse esquema com 3 jogadores, né? Ele tem Romero e Christian, que são jogadores de muito mais vigor, e aí o Lucas fica muito mais responsável por ser um segundo construtor junto do Matheus Pereira, mas tem também sua importância na hora de cadenciar o jogo, de circular a bola, de segurar um pouquinho mais, de não acelerar tanto as jogadas. Então jogou muito bem, acho que para mim foi o melhor jogador do Cruzeiro em campo, mesmo o Caio Jorge tendo feito 2 gols. Acho que o Lucas Silva tem uma importância muito grande, um impacto muito grande no coletivo. Partida, assim, irretocável do Cruzeiro. Não, acho que não tem ninguém que a gente pode colocar. Acho que talvez o Willian até melhora na segunda etapa, mas ainda acredito que ele pode entregar mais, vendo principalmente o nível que o Fagner entregou de comprometimento, de defesa. Mas, assim, um jogo 100% do Cruzeiro, gostei bastante. Então, e o Cruzeiro, se eu não me engano, até teve menos a posse da bola do que o Bahia, mas é aquele ponto, né? Ter a bola só por ter na defesa, tocando entre zagueiros, não faz tanta diferença. Quando o Cruzeiro teve a posse da bola, conseguiu castigar e muito o Bahia, e eu arrisco a dizer que 3-0 ficou barato para a equipe do Rogério Ceni. Eu acho que Fala, Val. Eu acho que os meninos aí, a Rafa e o Pedro, resumiram bem a parte tática do jogo, né? Eu vou tentar comentar algumas coisas que não foram ditas, né? E que eu percebi durante esse jogo. Primeiro que eu vi pouca gente falar, eu acho que por causa da vitória passou batido. Eu acho que o cartão vermelho do Eric ali, eu acho que deveria ter sido expulso no segundo cartão pela falta que ele faz ali no Christian, né? O Christian antecipa uma bola e ele dá uma porrada na canela dele, que era claramente um lance para amarelo. O juiz tentou contemporizar ali, administrar, mas a gente tem nada a ver com isso, né? Era uma falta para segundo amarelo e, por consequência, expulsão. Uma coisa que, por falar de cartões, né? Eu achei que o Cruzeiro, já tinha percebido isso em outros jogos, o Cruzeiro tem sido muito inteligente em usar as faltas táticas para quebrar o ritmo do jogo quando necessário. O time do Bahia, que tem, né, pelo ser do Grupo City e tal, a escola de toque de bola, de pressão,
pressionar não, mas controlar o jogo. O Cruzeiro, toda vez que estava em situação de perigo, o Cruzeiro conseguia parar com falta, trocava as faltas por cartões, né? E aí entra aquela coisa que o Leonardo Jardim falou de rodízio, né? Eu até anotei aqui para falar, nós temos já 3 jogadores pendurados com 2 cartões, né? Que é o Fabrício Bruno, o Lucas Romero e o Caio Jorge, e os jogadores que a gente pode ficar de olho, que com certeza em breve estarão pendurados também, é o Fagner e o Christian Willian, que tem 1. Então, assim, é um jogo que o estilo de jogo que pede uma dedicação defensiva muito mais forte, porque você faz a pressão ali na saída, você tem a pressão após a perda de posse. Uma coisa que chama a atenção também, que quem viu o jogo pela televisão, em determinado momento o Bahia teve 72% de posse de bola, mas não parecia que o Bahia tinha essa posse toda, porque o Cruzeiro estava sempre picotando o jogo quando era necessário, e isso foi muito importante. O Leonardo Jardim deu seu recado, repetindo o time, falando sobre... ele já tinha falado que 8 jogadores só marcando não dá para fazer um time competitivo com 8 marcadores, e aí, se você pegar o time que era na época, né, claramente ele estava falando do Gabigol e do Dudu, né? São 10 jogadores de linha, se você tirar 2 ali, sobrava eles ali que não estavam marcando. O Matheus Pereira não estava jogando, mas ele já tinha reclamado que o Matheus Pereira estava com baixa intensidade no jogo do Campeonato Mineiro, né? Só que o Matheus Pereira respondeu dentro de campo com uma entrega, igual foi pontuado pela Rafa e pelo Pedro, uma entrega muito grande, uma doação muito grande pelo time, e quem quiser entrar no time agora vai ter que manter a mesma pegada. Não é nem quem quiser, porque como vai ter, fatalmente a gente vai ter um rodízio, né, pela questão de cartão, pela questão de poupar jogador mesmo, quem entrar tem que manter o pique aí, porque a gente viu aí até o Wanderson, que é um jogador que foi questionado, mas estava cumprindo a sua função defensiva ali, tática, a sua função tática, né, de uma maneira muito boa. E, cara, é isso que a gente queria. A gente queria ver um Cruzeiro que, antes de tudo, competisse, que fosse um time que desse vontade de torcer, assim, que a gente não tivesse vendo o jogo só pela obrigação de ser o Cruzeiro, né? E aí o Cruzeiro foi recompensado. O 3-0 ficou pouco, mas é até bom a gente economizar uns gols aí para os próximos jogos também. Vocês comentaram muito bem, né? E a gente tem que manter um sentimento de justiça, né? Porque durante meses nós viemos aqui falar de um time sem vontade, sem atitude, sem competir, sem condição nenhuma, né? De vencer a partida, porque não competia mais com o adversário. E hoje, se você não compete pelo menos igual o seu adversário, não ganha de ninguém, né? Tá aí o Betinho, tá aí o Democrata de Valadares, o Mushuki Runa, para confirmar, né, o que eu digo. E ontem o time apresentou aquilo que se espera, né, integralmente, de vontade e competitividade. E eu acho assim, essas questões táticas que deram muito certo ontem, eu vou falar sobre elas daqui a pouco, elas são muito boas, mas não vão se repetir sempre. Agora, a questão de atitude do time é inegociável. O time tem que jogar sempre com essa mesma vontade, essa mesma atitude e competindo dessa forma. E quem entrar tem que manter o ritmo. Eu até falei na live, na Esquenta para o Jogo, né, que por uma questão de qualidade técnica, né, achei que ele trocaria ali a questão do Gabriel e do Dudu, mas pediria a eles que mantivessem, né, a mesma dedicação. E o que é mais ou menos impossível, um pouco difícil. E eu quero ressaltar o quanto isso foi importante para o time, né? O que entregaram ali, ajudando, quando o Cruzeiro se propôs a subir a linha, Wanderson, Matheus, Caio e o próprio Christian, foi uma coisa absurda, né? Mas falando dos 3 da frente, né, mais à frente, o Matheus simplesmente duelou 11 vezes. Eu anotei aqui, ó. O Wanderson, 8 e o Caio, 6. Né? Então, isso foi crucial para que o Bahia não conseguisse jogar no primeiro tempo. O Cruzeiro fez muito bem tudo que se propôs a fazer. Quando subiu a linha,
foi de maneira perfeita, muito a essa contribuição desses jogadores da frente, né, roubando muitas bolas e não deixando, mesmo quando não roubava. Muito você vai ver, por exemplo, o Anderson só ganhou 2 desses 8 duelos, mas ele tirava espaço de jogadores construtores do Bahia. Então isso foi extremamente importante. E as faltas, né? Até anotei aqui 3 faltas cometidas pelo Matheus, 2 pelo Wanderson, 2 pelo Christian e 2 do Caio, uma do Caio. Coisa que é simples e que todo time faz, todo time mata contra-ataque, todo time faz isso, e o Cruzeiro simplesmente há muito tempo não fazia. Né? Uma crítica que vinha, talvez, antes ainda desse período tenebroso aí de vontade, isso já vinha de antes do Cruzeiro, de não matar as jogadas, não fazer faltas, como todo mundo fazia contra o Cruzeiro. Então é uma evolução muito grande. O que fica para mim de espera, né? E aí daqui a pouco a gente vai falar do individual também, né? Alguns jogadores destacando muito, o Kaique melhorando muito defensivamente, né? Que era talvez ali o calcanhar de Aquiles dele. Mas o que fica para mim de lição desse jogo é exatamente isso. As questões táticas podem variar, as peças podem variar, mas a atitude é essa. Tem que pegar esse jogo e falar, a atitude que nós precisamos é exatamente essa. A partir do momento que você tem uma ideia de jogo também, né? É mais fácil você trazer um ou outro jogador para dentro da ideia de jogo do que você ter que mudar o esquema para adaptar o jogador, né? Então, alguns que estão no banco hoje, que são jogadores que têm qualidade, estou falando de Dudu, Gabigol, até mesmo o Wallace, esses caras têm que virar essa chave de que eles que precisam integrar ao sistema do Jardim, fazer o que ele está pedindo ali para poder ganhar mais oportunidades, né? E o Romero, que tava mal, fez um grande jogo, né? Não vinha bem, fez um grande jogo. O Lucas Silva conseguiu dar uma dinâmica muito diferente nesse meio campo. E assim, uma coisa também que a gente tem que destacar é que o Cruzeiro não tomou gol e não chegou nem perto de tomar gol. O Cruzeiro que vinha tomando gol há vários jogos aí, eu acho até que esse jogo foi até melhor do que o jogo contra o Botafogo, né? Que o jogo contra o Botafogo, o Cruzeiro foi muito agredido ali pelo time lá do time carioca, e o Cássio que estava numa noite assim, fora do normal, era para ser, sei lá, um 3-3, um 4-3, um 3-2, mas foi eu acho que essa é a grande partida do Cruzeiro aí na gestão do Pedro, né? Pode colocar assim, e sem as principais estrelas no time titular, isso passa um recado importante. O recado, né, Baú, é muito claro. Todo mundo que estava no banco ontem e que acompanhou sabe que agora quem entrar não pode entregar menos do que isso, só vai imediatamente sair do time, né? A gente sabe que o time vai rodar, o Jardim até repetiu ontem, foi até uma coisa engraçada da coletiva nele, né? Porque a primeira pergunta, o repórter pergunta aquele que ele falou que não ia falar mais, né? Mas então, quem entrar sabe que vai ter oportunidade, se não apresentar essa vontade, essa competitividade, vai imediatamente ser retirado do time, né? Muito disso explica porque jogadores que tecnicamente talvez não sejam melhores, né? Muito se falou da troca do Wanderson, da troca do Caio, o Lucas Vidalba, que praticamente ninguém escalava, mas essa entrega eu acho que justifica muito o que eles estão falando. O próprio pênalti que o Caio perde é um exemplo muito grande disso, né? O Caio perdeu o pênalti que não haveria não fosse o Caio, porque eu acho que dificilmente, se fosse um jogador com outra característica, ia dar aquele aperto ali no goleiro do Bahia, né? Então o próprio pênalti demonstra muito qual era a atitude do Cruzeiro. Xará, eu acho que sobre o Jardim, assim, a importância do treinador ter respaldo e tranquilidade para trabalhar, né? E fazer as escolhas que têm que ser feitas. Eu acho que o Cruzeiro fez algumas contratações, e aí não só nessa janela, né? Mas desde a gestão Pedro, principalmente, contratações de jogadores muito renomados, né? Que vêm ao Cruzeiro com a intenção, sim, de jogar, né? O jogador sempre quer jogar e, sem dúvidas, muitos dos que vieram para cá, do goleiro ao centroavante, vieram para ter sequência e titularidade. E aí eu acho que é muito importante, assim, o futebol nos sorriu muito, né, de vir um treinador, às vezes, com poucos vícios aqui do futebol brasileiro, e aparentemente está tendo muito respaldo, né, da diretoria, da alta cúpula do futebol do Cruzeiro,
para fazer o que tem que ser feito. E eu acho que esse resultado, né, com essa performance, traz muita paz e muita tranquilidade para o Leonardo Jardim trabalhar da forma que ele entende que tem que trabalhar. E aí é aquilo que a gente já vinha falando, mas sem o resultado fica sempre aquela pulga atrás da orelha, né? Que gente, o importante é o Cruzeiro, não é quem vai jogar, né? E ele até tem uma frase assim, né? Que ele fala que não está em busca de um 11 ideal, ele está em busca de um Cruzeiro ideal. E acho que ontem a gente viu um Cruzeiro ideal para aquele jogo. Não significa que vai ser esses 11 aí sempre serão os ideais, mas para aquele jogo foi, e eu acho que além do resultado, a performance mostra muito isso, e que ele tenha respaldo, né, da torcida principalmente, que é quem a opinião pública muitas vezes é que tem que abraçar, né, para lá dentro as pessoas também darem respaldo, mas importantíssimo que ele tenha paz, né, confiança de todos para trabalhar, porque a gente viu um caminho, demorou um pouquinho para ele encontrar uma dinâmica de meio campo que funcionasse, e aí é sobre peças, é sobre encaixe, e a coisa está fluindo. Então é óbvio que é uma apresentação que anima todo mundo, tenho certeza que contra o Bragantino não vai ser um jogo fácil e gera mais expectativa, né, para ver mais um bom jogo, mas é importante demais o treinador nesse momento ter todo o respaldo possível para seguir trabalhando em busca daquilo que todos nós queremos, um Cruzeiro forte e competitivo, né? Eu acho que o Cruzeiro apresentou ontem é um time, não significa que vai ganhar todos os jogos, não vai dar show todos os jogos, mas é um time que vai competir contra qualquer adversário que enfrentar aqui no contexto brasileiro e da Sul-Americana. E era isso que a gente vinha pedindo, né? Então, que bom que a gente teve essa atuação, acho que dá muita tranquilidade para a turma lá trabalhar. E é isso. Naturalmente, né, os espaços no time vão surgir, porque é um calendário muito pesado. O Jardim está falando desde antes de dar o primeiro treino que ele não trabalha com 11, que ele sabe que o calendário é apertado, que tem que fazer controle de carga e minutagem. E aí cabe a cada jogador, né? Tem quem atuou ontem como titular, quem entrou ao decorrer da partida, quem não entrou, cabe a cada um buscar o seu espaço e quando tiver a oportunidade entregar aquilo que o time precisa, porque aí certamente novas oportunidades virão e o fato dele ter repetido o time mostra isso, né? Acho que, por exemplo, o Jonathan Jesus, muita gente esperava que voltaria ao time, não voltou, né? E o Vidalba, assim como o time todo, fez uma partida forte coletivamente, e é isso, é buscar o seu espaço. Acho que quem tem a ganhar é o Cruzeiro, e principalmente nós que queremos o bem do Cruzeiro, né? Se o jogador... É interessante, rapidinho, que o Rafa comentou sobre isso, e eu fui até dar uma olhada nas estatísticas, né? O Cruzeiro ganhou 52% dos duelos no jogo, ganhou 55% dos duelos aéreos, 51% dos duelos pelo chão. Então, foi um time que o tempo inteiro se comprometeu sem a bola. Eu acho que isso pesa muito. Eu vi muita gente reclamando no início ali e tal, sobre, não dá para mais um jogo, ficar com Gabigol e Dudu no banco. Eu gosto muito do Gabigol, acho que é um jogador fenomenal, vai fazer muita diferença para o Cruzeiro, o Dudu idem, mas o Leonardo Jardim transpareceu esse pensamento e acho que o torcedor ele precisa de abraçar. Todo mundo aqui torce para o Cruzeiro. Se for para o Cruzeiro continuar jogando muito bem, sei lá, com o Lautaro Dias de camisa 10, eu fecho, eu assino agora, porque a gente torce pelo Cruzeiro. É claro que a gente quer todo mundo jogando bem, mas tem que pensar no bem coletivo e no bem do clube. Então, se em algum momento o Gabigol e o Dudu tiverem que ser reservas para que o Cruzeiro tenha um desempenho favorável, é o que o treinador tem que pensar, e acho que eu concordo muito com a fala do Rafa. O Caio Jorge perdeu o pênalti, ele precisa melhorar nesse tipo de situação, mas o pênalti só surgiu porque era o Caio Jorge, porque ele tem a característica de pressionar o goleiro. Eu cheguei a pontuar no nosso regenerativo pós-jogo contra o Mirassol que o Caio teve um papel muito importante no jogo sem marcar gol, que era a função de fechar o primeiro volante do adversário. Olha lá, acabou de passar o lance do pênalti ali, todas as linhas de passe fechadas. Sim, então a gente precisa de entender e de começar a conceber essa ideia de que nem sempre os melhores jogadores, os mais técnicos, os mais qualificados, na nossa visão, eles vão jogar. Vão jogar aqueles jogadores que tenham mais a entregar dentro do que o contexto do jogo possa oferecer.
O Valor até me perguntou na nossa live do Treino Aberto na quarta-feira sobre essa questão, né, de ter ali Caio Jorge ou Gabigol. E eu falei com ele que, olhando para as circunstâncias do jogo e o que o Caio Jorge e o Gabigol podem entregar, eu iria com o Caio Jorge titular. Inclusive, ele também me perguntou, e a lateral direita? E eu falei, iria com o Fagner, porque o Fagner lidou muito bem com o Eric Pulga. É um jogador que gosta muito de ter o espaço para correr, de arrancar com essa bola ou sem ela. E o Fagner o tempo inteiro diminuindo a marcação, uma coisa que o William não conseguiu fazer, talvez por características do William. A gente não vê o William geralmente fazendo essa marcação mais próxima. Então, esses dois casos individuais, né, Caio Jorge e Gabi, e Fagner e William, demonstram muito do que a gente vai poder esperar daqui para frente. Talvez para o jogo contra o Bragantino o Gabigol apareça como titular, porque o Leonardo Jardim vai enxergar no jogo contra o Bragantino uma possibilidade, uma janela que possa aproveitar muito mais os indicadores que o Gabigol reúne, não os que o Caio reúne. Então é um ponto que a gente precisa de trabalhar como torcedor, porque acho que é o cenário ideal também. A gente falava muito lá atrás do Fernando Diniz, né? Não varia, é sempre a mesma história, é técnico de uma nota só, e o Leonardo Jardim vai dando demonstrações de que ele não é esse tipo de treinador. E os jogadores e os torcedores também precisam estar preparados para essas mudanças. Eu também espero, eu tenho que fazer um paralelo também, o seguinte, os jogadores precisam entender que, tipo assim, não tem nada definido ainda, a gente está na quarta rodada, eu já citei que o Caio Jorge já tem 2 cartões amarelos, então ele está perto aí de ou ser poupado, ou de talvez uma suspensão, né? Então o Gabigol vai ter a oportunidade de provar o seu valor, né? E assim, apoio do torcedor para os jogadores não está faltando. Eu vejo que tem assim, a galera, o Cruzeiro ideal do torcedor quer que dê certo com o Gabigol, talvez para dar uma resposta para a mídia, para dar uma resposta para o torcedor do Flamengo, e o torcedor não pode confundir isso com a prioridade que é o bem do Cruzeiro. Se o Cruzeiro for para Libertadores ou for campeão com o Caio Jorge fazendo os 20 gols e não o Gabigol, tô fechado, igual o Pedro falou aí. Então o torcedor tem que separar, e o jogador tem que entender que ele está naquela condição de reserva, mas não é definitivo. O treinador já deu indícios várias vezes de que o rodízio vai ser necessário. Então é muito importante que eles tenham essa mentalidade, quando eles entrarem em campo, eles cumprirem as funções que os outros estavam fazendo, ou pelo menos semelhante, né? A gente sabe que o Gabigol é um jogador de uma característica diferente, e aqui eu até tenho que fazer uma meia-culpa em relação ao Caio Jorge, né? Porque eu tinha comentado que eu não gostava muito dele, porque ele tinha uma certa deficiência na finalização, né? Ele é um cara que faz tudo o resto do atacante muito bem. Ele sabe prender marcação, ele sabe passar, ele dá um passe pro Wanderson fazer uma finalização ali, que é coisa de jogador de quem sabe, mas ele ainda pecava muito na finalização, e ontem ele mostrou um pouco diferente, né? Ele fez, apesar de ter perdido o pênalti, que aí eu acho que é uma questão de o cara pode treinar e melhorar, né? Mas o primeiro gol dele foi uma finalização difícil, saindo cara a cara com o goleiro, e a segunda ele colocou a bola onde ele queria, né? Deu um chute quase no ângulo ali. Então, assim, o Caio Jorge, ele está se mostrando um jogador mais maduro, está aproveitando as oportunidades que ele tem, e o Gabigol também tem que ser nesse sentido. O Gabigol, que é um jogador de finalização de jogadas, mas ele vai ter que ter o maior comprometimento defensivo e tático também, né?